Comigo ninguém dorme, meu irmão. Conhece a história do pastor que estava pregando? Vou começar assim. Conta-se uma história que o pastor estava pregando uma mensagem, começou a pregar, aí olhou, tinha um irmão dormindo ali. Aí o pastor tentou e o irmão já estava roncando. Aí o pastor chegou para o irmão do lado e falou assim: irmão, por favor, acorde o irmão que ele está dormindo. Ele falou: eu não, acorda o senhor que fez ele dormir. Comigo você não dorme, meu irmão. Entendeu? Não, quero fazer você dormir não. Vai que você fala um negócio desse para mim. Fica ruim, hein? João, capítulo de número 13, se você encontrou, diga amém. Amém. Leremos a palavra do Senhor que diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita isso comigo: amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso lhe disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Repita isso: lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Oremos. Bendito o eterno Deus e Pai dos céus, nós estamos diante da palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela tem poder de transformar, ela tem poder de nos fazer enxergar tudo aquilo que nós precisamos. O que eu te peço agora é a direção do Espírito de Deus, a capacitação desse Espírito, e que o Senhor possa trabalhar na mente, no coração de cada um que aqui está e de todos aqueles que estão nos ouvindo na transmissão desta manhã. Que esta mensagem faça diferença, que ela nos desperte, que ela nos anime, que ela nos levante e que ela nos ensine o que é a bênção do servir uns aos outros. Eu oro e faço isso no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último domingo, nós celebramos a Páscoa. Se você esteve aqui, você ouviu a mensagem que eu preguei sobre a Páscoa. E eu preguei sobre a ressurreição, chamando a ressurreição e dando à ressurreição a razão da nossa fé. Porque nós somos pessoas que temos a nossa fé firmada nisso, de que Deus morreu na pessoa de Cristo e ressuscitou e está vivo. Se todos nós aqui não crermos na ressurreição de um Jesus vivo, a nossa fé é vã, diz a palavra de Deus. E nesse fato é que nós descansamos.
Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, essa ordenança que nós acabamos de participar, ela é uma representação visual. Todos aqui, eu creio e eu espero, e assim tenho orado, para que quando vem para a mesa da ceia do Senhor, venha com essa convicção e com essa paz no coração, de que a mesa, queridos, é uma representação. Tem irmão, nessa igreja não tem, mas que ele vem na ceia, ele pode perder o culto o mês inteiro. Quem sabe um dia eu implemento a ceia secreta. Os irmãos dessa igreja sabem disso, que eu estou querendo colocar essa ceia secreta. Que domingo é a ceia. Venha todos e você descobrirá. Porque os irmãos vêm para a mesa da ceia achando que a ceia é a salvação da vida dele. E que se ele perder o culto da ceia, ele vai perder a salvação, ele vai perder alguma coisa. E aí ele vem para a ceia com o coração no lugar errado, com a cabeça no lugar errado. E meus irmãos, não é nada disso. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor, esse ato visual que representa o sacrifício de um Deus que se fez homem e um exemplo de servo na nossa vida e para a nossa vida. Jesus é um exemplo do servo perfeito, o servo sofredor, aquele que sofreu por nossa causa. É o exemplo do servo. Agora, hoje eu gostaria de retornar, como retornei a esse texto, que se passou na noite anterior à Páscoa, a última Páscoa de Jesus. O que nós lemos é esse texto, porque se você ler o Evangelho de João, dos capítulos 13 a 17, tudo que está escrito lá, é a conversa de Jesus com os seus discípulos. Parte dentro do cenáculo e parte quando ele fala, nos levantemos e saiamos daqui, e ele está ensinando aos seus discípulos na noite anterior à sua crucificação. Ou seja, se ele reservou aquele tempo e essas palavras como últimas palavras e lições a dar aos seus discípulos antes da sua morte, nós entendemos que isso é importante de ser observado. Ninguém, quando sabe que vai morrer, Jesus sabia, vai usar o tempo que lhes falta para ensinar o que não seja importante. Jesus vai do 13 ao 17 ensinar as últimas lições aos seus discípulos. E o que nós vamos entender a partir daqui, e o meu objetivo, voltando a essa cena dos discípulos assentados ao redor dessa mesa hoje, com Jesus para cear, é permitir que essa cena e que o próprio Jesus nos ensine lições preciosas. E a primeira lição que ele vai ensinar a esses discípulos, pelo que nós vemos aqui, é a lição do serviço. A primeira coisa que nós vamos ver, olhando para esse texto aqui que nós acabamos de ver, é que Jesus ensina uma primeira lição de todas. E a primeira lição de todas fala sobre serviço. E serviço uns aos outros. Nós lemos esse texto, e esse texto fala sobre servir. Agora, servir de que maneira? Nós vamos ver Jesus trabalhando nessa primeira cena, servindo aos seus discípulos com firmeza, mas com alegria. E esse é o meu objetivo, falar sobre serviço, mas não sobre serviço, falar sobre a alegria de servir. A alegria de servir. Meus irmãos, talvez você veio no culto errado, no dia errado no culto hoje, porque hoje a minha mensagem é sobre servir. E a minha mensagem é sobre dizer que existe a alegria de servir. A alegria de servir não é um serviço que você vai fazer por obrigação, por peso, mas com alegria. E Jesus nos ensina isso a partir do seu próprio exemplo. Nós vamos começar entendendo algumas coisas aqui. Primeiro o contexto, e você deve conhecer o contexto. O contexto é que naquela noite, Jesus entra no cenáculo para cear, e antes ele manda os discípulos prepararem a ceia. E quando ele chega para cear naquela noite, aonde estão os discípulos, queridos? Na mesa, sentados, esperando Jesus chegar. Eu imagino como é que foi para arrumar as cadeiras. Quem falou, onde Jesus vai sentar? Aqui. Bom, se ele vai sentar aqui, eu vou chegar logo cedo, já vou sentar aqui. Ele vai sentar aqui, eu sento aqui. O outro senta aqui. Aí já chegou mais atrasado, aqui, sempre tem, né? O chegou atrasado. E meu lugar? Falei, cheguei primeiro, meu irmão. Agora você vai sentando, vai para a beirada, vai para a beirada, vai para a beirada. E cada um ficou ali. Só que existe um problema nesse momento. Jesus chega. E Jesus chega e percebe algo.
ele percebe que todos aqueles discípulos, e ele próprio, estava com os pés sujos do pó da estrada e da viagem até chegar naquele cenáculo. Era hábito dos judeus deixar o servo mais humilde à porta com uma bacia e um pano, para que todo aquele que chegasse lavasse os pés para se sentar à mesa. Todo mundo já viu aquele quadro da última ceia? Aquele quadro não é uma foto, né? Ninguém fotografou o dia. Ele é uma representação e não real. Porque a ceia, ou a mesa da ceia do judeu, não era aquela mesa, uma mesa alta, onde você se senta como na sua casa, com cadeira e os pés vão lá embaixo. Era uma mesa baixa, onde ele se sentava com os pés expostos, um encostando no outro, próximo do alimento. Os pés precisavam ser lavados tanto quanto as mãos, porque os pés estavam muito próximos uns dos outros. Era hábito que o servo mais humilde lavasse os pés daqueles que chegassem. Mas, naquele dia, ninguém estava disposto a lavar o pé de ninguém. O que eles estavam querendo é arrumar o seu lugar na mesa e sentar o mais perto de Jesus que podiam. E Jesus percebe isso. Jesus olha para isso. Jesus vai fazer algo aqui nessa cena para mostrar não apenas a necessidade de lavar os pés, porque aqui não é um ato de higiene. Eu vou lavar o pé porque todo mundo está de pé sujo. Também, mas não era um ato de higiene. Era uma lição de como devemos viver e ser cristãos de verdade. O que a gente vai ver aqui é a importância, o privilégio e a alegria de servir no reino de Deus. Mas o porquê servir? E esse é o primeiro ponto que eu quero falar nessa mensagem, é a motivação do serviço. Esse é o meu primeiro ponto, a motivação do serviço. Vamos olhar aqui o primeiro verso que nós lemos, o verso 1 de João 13, que diz: um pouco antes da festa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo, ou seja, sabia que estava próximo à sua morte, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Queridos, a primeira atenção que nós devemos ter ao olhar para esse texto é essa declaração aqui. A declaração de que Jesus amou os discípulos e amou-os até o fim. Não pense você que Jesus, naquele momento que, mais uma vez, eles erraram, Jesus ficou com raiva deles. Deixou de amá-los porque eles não lavaram os pés de Jesus e nem uns dos outros. Obviamente que não. Mas o que nós vamos ver aqui é que a motivação do serviço cristão não é outra, senão a retribuição incondicional do amor de Jesus por nós. Queridos, essa é a motivação do serviço, a retribuição do amor incondicional de Jesus por nós. Talvez você tenha dúvida que Jesus ama você, porque hoje, muitas vezes, nós temos um problema de achar que Jesus nos ama ou não nos ama de acordo com o momento que nós vivemos. Quando tudo vai bem na sua vida, aquele dia que você já acorda, como diz você, com o pé direito, né? Tudo dá certo, você acorda, tudo na beleza, você nem trânsito pega, você fala, meu Deus, não é possível, eu vim para esse lugar, todo dia tem, hoje não tem um carro na minha frente, aí o cara já fala que é o anjo tirou o carro, aí ele chega lá, o chefe está, igual o cachorro da música do Roberto Carlos, né? Me sorriu latindo, ele está feliz com você, cara, ele está feliz com a sua vida. Você fala, o chefe está de bem comigo hoje. Você chega lá, ele fala, chama você na sala, você fala, é duro, fala, é promoção. Você fala, louvado seja Deus, hoje o Senhor me ama, está tudo bem, o teu dia começa bem e termina melhor ainda, meu irmão. Agora, no outro dia, você já sai, já tem um carro quebrado, você já começa, o inimigo se levantou. Meu irmão, a sua vida não está ligada, o amor de Jesus não está demonstrado na sua vida pelo dia que você vive, sendo ele bom ou ruim. O fato é que Jesus mostra o seu amor por nós, morrendo na cruz no nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. É dessa maneira que o Senhor Jesus mostra amor. E aqui ele amava os discípulos. E por que então é a motivação para nós podermos servi-lo? A motivação e a retribuição desse amor incondicional de Jesus por nós. A nossa motivação para servir se baseia em humildade, em amor, em retribuição ao amor de Jesus por nós. Querido, servir não está ligado ao merecimento do outro, mas na obediência a Jesus. Repito, servir não está ligado ao merecimento do outro, mas na obediência, na
consciência de obediência ao Senhor Jesus. Jesus conhecia todas as coisas, e você sabe disso, Jesus conhecia todas as coisas. Mas, queridos, Jesus conhecia umas coisas aqui muito complicadas. Jesus sabia muitas coisas, mas 3 coisas ele sabia nesse momento aqui, e o texto diz que ele sabia. Primeiro, Jesus sabia como estava o coração dos discípulos. Não tem como não saber. Jesus chega lá e vê o povo se acotovelando na mesa de pé sujo, e ele entende, fala, o coração dos discípulos está voltado para eles. Eles estão pensando neles, eles estão pensando no lugar deles, na cadeira deles. Então Jesus conhecia, a primeira coisa, que o coração daqueles discípulos naquele momento. Todos queriam mais um bom lugar, em defender o seu direito, em saber o que seria mais importante, em perceber a oportunidade de servir. Querido, sabe para quem isso combina? Para o consumidor. É uma atitude de consumidor isso aqui. Você vai para um lugar consumir, você espera que tudo esteja favorável a você. E quando você vai consumir, está certo. Você vai a um shopping center, você espera verdadeiramente que você tenha ali um serviço ao seu dispor. Você vai consumir. Mas o que esses discípulos estavam querendo, essa era a atitude do coração deles, era uma atitude de consumidor. E Jesus conhecia o coração deles. Mas mais ainda, além de Jesus saber como estava o coração dos discípulos, Jesus sabia que naquela mesa estava um traidor. Entende isso, não? Ou não? Jesus sabia que naquela mesa estava um traidor. Judas queria traí-lo, ele sabia disso. Jesus estava lá. Ele não falou, Judas, dá para você dar uma saída, que eu vou lavar o pé do povo, e você, eu não lavo, saia. Jesus conhecia o coração dos discípulos. Jesus sabia que naquela mesa estava um traidor. Jesus sabia disso, mas Jesus sabia mais uma coisa. Jesus sabia qual era a sua identidade e a sua missão. Porque diz assim no verso 3: Jesus sabia que o Pai o havia colocado havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, e que estava voltando para Deus. Jesus sabia disso, a sua identidade, quem ele era, de quem ele veio e para quem ele estava voltando. E é isso que Jesus faz e sabe, e assim diz o texto que ele se levantou da mesa, e o que Jesus sabia determinou o que ele fez. O que ele fez foi determinado porque ele sabia quem era. Quando nós não servimos ou nos omitimos de servir, é porque nós temos um problema com a nossa identidade. Nós não sabemos quem somos, o porquê devemos fazer e de quem somos servos. Todo mundo fala, sou servo de Jesus. Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Querido, se Jesus é o seu Senhor, você é o quê? O quê? É isso. O reino de Deus só tem 2 posições, queridos. Senhor, o único, Jesus. O resto, todo mundo é servo. Eu e você somos servos. E a dificuldade aqui é que a gente muitas vezes não conhece a nossa identidade de servo. Agora, o que Jesus sabia determina o que ele fez. Ele se levanta, e ele se levanta não com raiva, ele se levanta amando aqueles homens. E ele se levanta por amor, para ensinar aqueles discípulos uma lição. E você tem que entender que quando alguém lhes ensina alguma coisa por amor, ensina porque ama. Se você tem filho aqui, como eu tenho 3, você sabe o que é ensinar por amor. Porque se você acha que amor, demonstrar amor pelos seus filhos, é deixar ele fazer o que ele quiser, ou ele não fazer o que precisa, você está indo num caminho perigoso. Porque o maior problema hoje é esse, é a omissão de atitude de um pai e de uma mãe com os seus filhos. O que Jesus está fazendo é assim, eu amo vocês, mas eu vou ensinar algo para vocês, e que vocês precisam aprender. Entenda essa palavra como uma palavra de Deus, que me ama e que ama você, para a nossa vida de serviço. O que nós vemos aqui é um problema, e o problema não estava no servir, o problema estava em quem servir. Eu acho que você já pensou nisso, senão eu vou esclarecer a sua mente nessa manhã. Nenhum daqueles discípulos teria problema em lavar os pés de Jesus. O problema deles estava em lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés de Jesus era fácil, era até uma oportunidade.
Opa, vou ficar na porta. Quando Jesus chegar, eu já lavo logo o pé dele. Saiu na frente, já ganho um ponto. Agora, já imaginou Pedro chegando? O pé de Pedro eu não lavo, não. Aí para Tiago eu falava assim, eu lavar seu pé? Ô Tiago, aí está forçando. O dele eu lavo, do chefe eu lavo, mas o seu pé, meu irmão, seu pé eu não vou lavar. O problema estava aqui no lavar os pés uns dos outros, não os pés de Jesus. Tem uns irmãos que conversam comigo, não é daqui também, é do passado. Pastor, eu sirvo Jesus. Eu só não gosto de servir na igreja. Mas Jesus eu sirvo. Eu não gosto de servir na igreja. Mas por que, meu irmão, que você não gosta de servir na igreja? Pastor, porque aquele irmão, aquela irmã, eu não gosto daquele irmão, eu não gosto daquela atitude do irmão, mas Jesus eu sirvo. A minha pergunta é clara. Como você consegue servir a Jesus sem servir ao outro? Aqui é desse jeito, você sabe que é desse jeito. Como é que você serve Jesus sem servir o outro? Não, eu estou servindo Jesus. De que jeito? Você por acaso vai aos altos céus, assume um lugar de um anjo, pega uma harpa na mão e está tocando lá na glória para o Senhor, está servindo o Senhor nas alturas? Não, estou servindo, não está servindo nada. Porque se nós não servimos ao outro, como é que nós serviremos Jesus? Que nós não vemos e não está diante de nós fisicamente. A questão aqui é o serviço uns dos outros. Muitas igrejas hoje, queridos, estão apelando para a oferta de serviço. Oferta de serviço. É a igreja oferecendo serviço e o crente procurando a igreja pelo serviço. Eu não entendo esse negócio, porque isso não é bíblico. Nós estamos muito próximos e prestes, louvado seja Deus, a mudar para um novo espaço. Amém? Louvado seja Deus. Mas se você está achando, agora que é a hora, que você está indo para um novo espaço, só para você chegar lá e ter um monte de coisa boa lá, que vai ter, louvado seja Deus, não é? Todo mundo já sabe que tudo que tem lá. O que tem lá? O pessoal firmou na galinha. Galinha, o que mais? O quê? Calopsita, cachorro, Vocês só não disseram uma coisa. Não, aquário também não é. O que tem lá é serviço, meus irmãos. O que tem lá é serviço. Então, se você acha que você está indo para um lugar só para sentar lá e ficar... Vai, galinha? Já dou a notícia para você. Não é essa a proposta. Não é essa a proposta. Inclusive, as igrejas que hoje oferecem serviços e atraem crentes pelo serviço têm um problema. Porque esses consumidores sempre querem mais. Eles não querem servir, eles querem se servir. E essa nunca vai ser a nossa proposta. Como disse, isso é uma boa qualidade para shopping, mas não para a igreja. A igreja precisa de gente disposta a servir e motivada a servir pela retribuição do amor de Jesus por você. Jesus amou você e você precisa servir nisso. E a minha oração nessa manhã é para que todos nós sejamos despertados a servir, motivados e em retribuição ao amor incondicional de Jesus por nós, demonstrado neste ato, no ato da sua morte em nosso lugar. Não se esquive de servir. Mas além da motivação do serviço, existe um outro ponto chamado a compreensão do serviço. Porque Jesus vai dizer algo muito claro para ele. Ele diz assim, assim levantou-se da mesa, João, capítulo de número 13. Assim levantou-se da mesa, diz o versículo 4. Assim como? Assim levantou-se da mesa. Assim como? Assim, conhecendo o coração dos discípulos, sabendo que lá havia um traidor, conhecendo a sua identidade e a sua missão, assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, amarrou a toalha na cintura e começou a lavar os pés. Aqui, então, aparece Pedro. E Pedro é bom, né? Eu gosto de Pedro. Pedro é joia.
que Pedro parece muito com a gente. Eu não sei com você, que você também é um crente melhor que eu, você vai falar que não parece, mas comigo parece. Pedro é o confuso, né? 880. Conhece Pedro, né? Uma hora eu te amo, outra hora repreende Jesus. Uma hora anda sobre as águas, outra hora afunda. Ele é o cara, Pedro é o cara da fé de mais num dia e de menos no outro. Esse era o Pedro. Aí Pedro está lá. E a cena era essa. Uma fila de gente, para você entender a cena, uma fila de gente e Jesus começa numa ponta. Como é que você sabe que é numa ponta? Eu não sei, mas eu imagino que seja, é lógico, né? Ele começa no meio. Ele começa numa ponta lavando o pé ali. E o Pedro devia estar do meio para lá da fila, olhando. E ele já elaborando o plano. Vai chegar no meu pé. Vai chegar. Jesus vinha. Quando chegou no dele, aí já tinha o plano. Aí já tinha o plano de ação. E o plano de Jesus, de Pedro, era esse. Senhor, vai lavar os meus pés. Já tinha lavado de outro, mas os meus o Senhor vai lavar? E Jesus fala, você não compreende agora, mas mais tarde você entenderá. Então existe aqui a necessidade da compreensão do serviço. O que o Pedro faz aqui é repreender Jesus chamando, o Senhor é o mestre, e está lavando os nossos pés que somos seus servos. Isso não está certo. Isso não está certo. E ele diz, nunca lavará os meus pés. Ele só não fala assim, pergunta. Agora já dá uma ordem para Jesus logo. Agora ele já dá aquele que ele determina. Aqui nasceu. Aqui ele determina. Aqui é a hora que ele fala, eu vou falar, eu vou determinar para Jesus. O meu pé o Senhor não lava. Ele diz aqui, ó, o meu não. O meu não. Aí Jesus fala assim, tá bom. Se eu não lavar os teus pés, não terá parte comigo. Aí, determinou. Primeiro, agora, peraí, parte com ele, deve ser um negócio bom. Dá-me um banho todo, me dá banho, lava minha cabeça. É o que diz, lava a cabeça, lava o corpo, lava o pé, lava tudo. É 880. Meu, você não lava nem o pé, agora só me banha, me dá um banho. Ele diz aqui claramente, só me lave todo, aqui ó, lave as minhas mãos, a minha cabeça, lava tudo. Aí Jesus fala, nem uma coisa, nem outra, porque ele diz, quem já se banhou, precisa sim lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Queridos, o banho, o que Pedro fala, pede, era desnecessário. Porque o banho tem uma significação aqui, um significado, uma representação. O banho representa aqui a salvação. Ele diz, vocês todos já estão limpos, ou seja, salvos. Vocês estão salvos, limpos. Vocês não precisam deste banho, porque limpos vocês já estão. Não todos, porque naquela mesa estava Judas. Não todos, mas todos os outros aqui estão limpos. Então, não era necessário o banho. Então, eu vou dizer um negócio para você. Você pode dar glória a Deus se quiser. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Os irmãos lá de fora. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Agora eu perdi toda a minha mão de obra. Acabei de enterrar a mão de obra dessa igreja agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Porque eu podia dizer o seguinte, você quer ser salvo? Trabalha. O povo, rapaz, ia ser uma fila daqui lá embaixo de gente fazendo, eu quero trabalhar para ser salvo. Você não precisa trabalhar para ser salvo. Como você não precisava se banhar para ser salvo. Você foi salvo pelo sangue, pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie. Você não pode chegar lá no céu e falar assim, eu estou aqui porque eu mereci. Olha tanto que eu trabalhei. Meus irmãos, não é por obras, por fé, por graça mediante fé. Agora, o que acontece aqui? Você não precisa trabalhar para ser salvo. Agora, o que significa o lavar os pés? O lavar os pés representa a purificação, a santificação. E, meus irmãos, Jesus está dizendo, você já está definitivamente salvo, mas precisa manter os seus pés constantemente limpos. Aqui existe algo muito interessante.
Quando nós caminhamos pela estrada, assim como eles, os nossos pés se sujam. E todos os dias nós sujamos os pés na estrada. Todos os dias nós somos alvo de pecado, de pensamentos, de coisas que nós não queremos, mas que estão diante de nós. Os nossos pés se sujam. Agora, o que tem a ver isso? Santificação com serviço. Tem a ver que você não precisa trabalhar para ser salvo. Amém? Amém? Quero ver dar um amém agora. Mas se você foi salvo, precisa trabalhar. Não ouviu os irmãos lá? O irmão de fora agora... Se você foi salvo, você precisa trabalhar. O que tem a ver isso com santificação? Queridos, o trabalho na obra de Deus nos santifica. Por que nos santifica? Porque a proximidade com a igreja, com a comunidade de fé, com os irmãos, com o serviço, colabora com o nosso crescimento espiritual. Você quer crescer espiritualmente? Trabalhe na obra do Senhor. Você quer entender o que é longanimidade, fruto do Espírito? Trabalhe na obra do Senhor. Paciência, domínio próprio. Trabalhe na obra do Senhor. Conviva com os irmãos. Meus irmãos, porque a santificação é um processo que Deus não faz por você. Santificação é um processo que Deus capacita você a fazer. Deus não santifica você, você se santifica. E trabalhar na obra é lavar os pés todos os dias, é estar na presença do Senhor todos os dias, é depender dEle todos os dias, é pedir para Ele todos os dias, é conviver com gente todos os dias. É isso que Ele está dizendo aqui. Você precisa lavar os pés. A nossa proximidade com a igreja, como eu disse, Jesus está ensinando pelo exemplo. E sabe o que é legal? Que o exemplo é a única forma eficaz de ensinar. Jesus está dando aos discípulos a compreensão sobre uma relação entre santificação e serviço. É claro aqui, todo aquele que foi salvo trabalha como resultado da salvação. Agora, nós só estaremos envolvidos no serviço cristão se nós tivermos essa visão do uns aos outros. Quando nós compreendemos que o nosso Senhor conquistou na cruz por nós algo que nós não podíamos fazer. A compreensão de que a volta de Jesus se aproxima, queridos. Nós vivemos uma vida como se a volta de Jesus nunca fosse acontecer. Então a gente não acha que precisa trabalhar, a gente não precisa fazer a obra de Deus, a gente não precisa proclamar o Evangelho, a gente não precisa levar Jesus para as pessoas da nossa família, a gente não precisa, porque tem muito tempo. Meu irmão, mesmo que Jesus não volte, você não sabe quanto tempo você tem para viver nessa terra. Trabalhar é muito importante. A missão foi dada a nós, os ceifeiros. Ele diz, a seara é grande, os ceifeiros muito menores, em menor número do que o necessário para a seara. E nós temos uma coisa que eu sempre digo, que é o crente vorá. Conhece o crente vorá, não? Vorá? Crente vorá. Meu irmão precisa trabalhar. Vorá. Meu irmão precisa assumir um compromisso. Vorá. Vamos orar. Orar não. Que a palavra de Deus fala assim, a área é grande, ceifeiros são poucos, então tem uma placa que não sai da parede. Temos vagas. Estamos contratando. Não tira. Porque você precisa trabalhar. Amém ou não? Mas por fim, e qual é o resultado disso? Qual é o resultado disso? E eu termino falando do resultado do serviço. A compreensão e o resultado agora do serviço. Quando terminou de lavar os pés, Jesus torna a vestir a capa, volta para o seu lugar à mesa e lhe pergunta, vocês entendem o que eu fiz? A pergunta talvez seja, entendo, só lavou o nosso pé, estava sujo, agora está limpo. Ele diz, não, vocês me chamam mestre e senhor e eu sou. Pois bem, e eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros, vírgula, não os meus, uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, ou seja, ninguém é maior do que eu, e eu fiz, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Mas aí ele termina com o resultado do serviço, no verso 17. Agora que vocês sabem essas coisas, vão orar. Não. Agora que vocês sabem essas coisas, pense o que vão fazer. Não. Ele diz, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem.
O resultado do serviço, queridos, é isso que está aqui. É uma mensagem pregada pelo exemplo, que é mais uma vez o que Jesus faz. Ele prega pelo exemplo. Jesus sempre pregou pelo exemplo, queridos. Porque o exemplo é um negócio que arrasta a pessoa. Eu fico pensando em pessoas que têm filhos. Você tem filhos? Como você se comporta irá influenciar diretamente o comportamento dos seus filhos. Tem gente que não tem compromisso com a igreja e fica indignado quando os filhos não têm compromisso com a igreja. É incoerente. Não tem compromisso. Vem no culto quando dá, se tiver 21 graus, o sol azul, se tiver nem uma nuvem, tudo certo, os astros estão todos alinhados. Hoje é o dia de eu ir no culto. Aí fala assim, meu filho não tem compromisso com a igreja, meu filho não vai no culto, eu mando ele ir, ele não vai. Porque a palavra pode ensinar, mas o exemplo arrasta. Então, se você tem filhos, cuidado com o seu comportamento, porque seus filhos estão olhando para você. Hoje eu acordei de manhã, 7 horas da manhã, antes das 7, fui para a sala. João agora está lendo. O João estava lá, sentado no sofá, com o livro Café com Deus Pai, Kids. Trouxe o livro aí. Café com Deus Pai, Kids. Um pouco antes da festa da... Lendo. Posso levar o livro, papai? Pode. Você acha que o João aprendeu a ler livro olhando para quem? Eu tenho toda a humildade de dizer que foi olhando para mim, olhando para nós. É assim que a gente entende. Lendo. Sabe por quê? Porque o exemplo é importante. Mas se você é um líder no seu trabalho e é um cristão, você também tem que ser exemplo. Gente que lidera pelo exemplo. O primeiro a chegar, o último a sair. Já viu isso? Não. Não, nunca vi, pastor, porque eu nunca fui. Mas primeiro a chegar, o último a sair. Líder, precisa ser aquele que entrega a missão que foi confiada. Sabe aquele que você pede um negócio, ele faz? É impressionante esse negócio. Você vai para o cara, faz isso. Ele vai, quando volta, fez. Olha que louvado seja Deus. Que coisa linda. É isso. Você é marido? Você é marido? Sua responsabilidade como provedor, querido. Provedor vai além do dinheiro. Você como marido é a coluna espiritual da sua casa? Moral da sua casa? Você é exemplo de equilíbrio emocional na sua casa? Função de marido. Mas você é esposa? Tá bom, até agora tá bom, né? Você precisa ser equilibrada. Equilibrada. Sensível. Carinhosa. Disposta. A mulher de Provérbios 31 tem um negócio assim, a lâmpada acesa. Entenda como quiser. Dedicada. Boa administradora dos recursos do lar. Porque a mulher de Provérbios 31 essa mulher, é uma mulher sacudida. Trabalhava, cuidava da casa, dos negócios da casa, do marido, dos empregados. Mulher é desse jeito aí. Essa é a mulher. E sabe o que todos esses papéis que a gente desenvolve na vida nos fala? Sobre servir. Todos esses papéis nos falam de servir. Todos eles nos falam. Servir ao outro, olhar para o outro, se dedicar ao outro. Servir é isso. Servir é praticar humildade. E o problema que a gente tem é definir humildade. Servir é prática da humildade. E o que é humildade? O pessoal pensa que humildade é pensar menos sobre si mesmo. Alguém ensinou que humildade é andar de cabeça baixa, mal vestido, sem perfuminho cheiroso. Isso é ser humilde. Aquela pessoa que você tem pena. Olha que exemplo de humildade. Não. Humildade não é pensar menos sobre si mesmo. Humildade é pensar menos em si mesmo. É muito diferente. É você pensar menos em você e mais no outro. Humildade é isso, pensar menos em si mesmo e pensar mais no outro. Humildade é pensar menos em você. Não é não pensar em você ou não achar que você vale nada. Você tem valor, e o seu valor é dado por Cristo Jesus. Você tem qualidade, você tem dons, talentos, você precisa reconhecer isso. Mas pense menos em você e mais no outro. Isso é humildade.
E diz o texto que então ele se entrega. E quando nós vemos aqui, a partir daí é o momento em que Jesus procura e vai em direção à cruz para morrer no lugar de nós pecadores. E ele diz, antes disso, quando ou naquela mesa, que agora todos serão felizes se praticarem esse ato de servir. E se isso é verdade, ele diz, se você é feliz praticando serviço uns aos outros, o inverso é verdadeiro. Se você não fizer isso, você não será totalmente feliz. Eu não sei a alegria que você tem quando você faz algo por alguém e vê aquela pessoa se alegrar com o que você fez. E mesmo que ela não se alegre, o seu coração, como é que fica quando você vê que você foi importante, que a sua palavra, que um prato de comida, que um bolo que você levou, que um telefonema que você deu, que o seu olhar fez diferença na vida de outra pessoa. Meus irmãos, infelizes serão se não as praticarem. E existe crentes e crentes, pessoas e pessoas. E eu termino com essa frase para você. A diferença de um crente não está no que ele sabe, e sim em como ele vive. A diferença de um crente não está naquilo que ele sabe, ou no que ele sabe, mas em como ele vive. A decisão de servir, queridos, de Jesus, ela é prática, ela não é teórica. Como eu disse, não ora não para saber se o Senhor quer que você trabalhe. Eu tenho uma dificuldade nisso. De encontrar gente que está orando para ver se encontra um lugar para fazer alguma coisa na obra de Deus. Não ore para isso, porque servir é atitude prática, não é teórica. Tem gente que está planejando trabalhar para o Senhor. Pastor, eu tenho um plano de trabalhar para o Senhor. Quando? No dia em que eu me aposentar. Quanto falta, querido? 23 anos, mais ou menos. E se faltar pouco, ele muda. Falta só uma semana. Mas eu pensei bem. E não vai ser quando eu me aposentar. Vai ser depois que eu usufruir um pouco da minha aposentadoria também. Porque... Ou senão eu vou quando meu filho crescer. Eu vou quando meu filho casar. Eu vou quando precisar. Eu vou quando eu descobrir que dom e que talento eu tenho, porque eu não sei o que eu recebi do Senhor, com que eu posso servir ao Senhor. Planejando. Servir é algo prático, não é teórico. E o resultado de serviço é felicidade. Servir a Jesus, servindo uns aos outros, traz satisfação, dá sentido à vida, queridos. Como vocês sabem, nós estamos muito próximos de mudar para um novo lugar. O lugar é grande, o lugar é bonito, o lugar é espaçoso, o lugar é gostoso. Mas nada disso substitui o Senhor, que é o centro desse novo lugar. O Senhor Jesus. Nada disso nos exime do ato de servir. Talvez que você pense que essa mudança é que nós possamos oferecer mais conforto, mais espaço, e é também. Hoje nós estamos com esse espaço cheio, estamos com aqui fora cheio também. As nossas salas de crianças estão repletas de crianças. E nós precisamos expandir. Não é mérito meu, não é mérito seu, é misericórdia e graça do Senhor. Por isso crescemos. Agora, você tem a oportunidade de usar seus dons, seus talentos como um ato de retribuição ao amor incondicional de Jesus por você. O que Jesus sabia, a sua identidade, o leva a se levantar daquela mesa para ensinar pelo exemplo. Sua identidade é de servo, a sua identidade é de servo, a minha identidade é de servo. Então, nós precisamos servir. Servir aos outros é essencial a todo aquele que foi salvo. Você não precisa trabalhar para ser salvo, mas se foi salvo, precisa trabalhar. Servir é praticar a humildade, e humildade é pensar menos em você e mais no outro. E a diferença de um crente não está no que ele sabe, mas em como ele decide viver. E agora você vai ver o vídeo. E você vai ver o que é serviço. Podemos ver o vídeo?
grande nação, e tu serás uma bênção. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas no céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Oh, uma nova história Deus tem pra mim. Oh, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo Muita coisa acontecendo, agora estamos na construção do palco. te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem. Em toda a parte de infraestrutura para nossa luz, para o nosso som. Ouvirei de seu amor, te abençoarei. Te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, oh, oh. Será que podes imaginar tudo aquilo? É isso, queridos. Louvado seja Deus. E é muito simples a maneira com a qual eu termino essa mensagem. Convidando você a servir. A servir. Quando você sair daqui hoje, vai ter uma mesa ali. Uma mesa. E nessa mesa vão haver pessoas. E eu espero que essas pessoas recebam ali a sua visita, dizendo: conte comigo, eu quero servir. Você vai servir. Você viu muitos rostinhos ali, ó, conhecidos aqui. Gente dentro do lago, gente lavando, esfregando o chão, limpando vidro, passando pano, gente carregando coisas. Eu estava lá, estou lá todos os dias. E a expressão do amor de Deus por nós é serviço. Eu me alegro todos os dias pela escolha que fiz de servir a Jesus. E não porque sou pastor, porque já servi a Jesus muito antes disso. E o meu desejo, o meu convite é que você se envolva na obra do Senhor, porque a palavra é clara. Eu lhes dei o exemplo, eu lhes ensinei, e felizes serão se vocês praticarem o exemplo de Cristo Jesus. Eu quero orar